Aê, santidade! A paz! Está começando mais um vídeo por aqui pelo canal. Bem-vindo, bem-vinda! Essa é a playlist Aprendi com Monsenhor Jonas Abib. Me conta aqui no comentário pelo menos uma coisa que você aprendeu com o Padre Jonas. Eu quero saber, deixa aqui no comentário, vai ser bom a gente interagir dessa forma. Toda semana eu escolho uma pregação do Monsenhor Jonas para rezar, para me ajudar naquele momento, durante aquela semana, em que eu paro mesmo aqui no meu oratório, com um caderno, com caneta, para ir fazendo as minhas anotações e deixar que essa herança que o Monsenhor Jonas nos deixou entre fundo no meu coração, penetre fundo aqui dentro do meu coração e transforme aquilo que precisa transformar. A pregação dessa semana se chama Aviso de Libertação. Gente, é uma verdadeira preciosidade. Ela é muito antiga, dá para perceber porque o Padre Jonas ainda é muito jovem, apesar de já ter cabelos brancos nessa pregação, e também por causa do lugar. Estou deixando o link da pregação aqui embaixo no box de descrição para você que quer conferir a pregação na íntegra. Antes de entrar no assunto, quero agradecer você que está deixando seu testemunho, que deixa seu comentário. É tanta gente testemunhando as bênçãos da palavra de Deus em sua vida através dessa playlist. Fico feliz demais. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva, ativa o sino de notificação para não perder nada. Por aqui tem conteúdo toda semana. Vou começar com a palavra de Deus, não podia ser diferente quando a gente para estudar Monsenhor Jonas da Bíblia. Estou muito apaixonado pela Bíblia. E se você está com a sua Bíblia aí, já abre em Isaías 40, Isaías no capítulo 40. Logo no primeiro versículo, ele começa assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão do Senhor paga dobrada por todos os seus pecados. Gente, que palavra maravilhosa, em tão pouco, tanta salvação, tanta graça para nós. Se você pode, dá um beijo aí na sua palavra, que ela seja mesmo essa luz para os seus passos no que quer que você esteja vivendo hoje. O Senhor vem nos dar uma boa notícia. Isaías 40, o aviso de libertação. Esse é o primeiro anúncio, porque Jesus veio para ser o Salvador. Jesus veio para nos dar o perdão. E a primeira palavra, o primeiro anúncio do Senhor é esse: consolai, consolai o meu povo. Nós somos, infelizmente, um povo desolado, mas já no primeiro anúncio o Senhor deseja nos consolar. Consolai, consolai o meu povo. Com um grande anúncio, uma grande boa nova. E que boa nova é essa? Anunciai a Jerusalém. Dizei em alta voz que as suas lidas estão terminadas. E a tradução do Monsenhor Jonas é bem clara quando fala assim: anunciai em alta voz ao meu povo que as suas lidas, que o seu trabalho está terminado, que a sua falta está expiada, que recebeu das mãos do Senhor uma pena dupla pela expiação de todos os seus pecados. De todos os seus pecados, uma pena dupla em expiação de todos os seus pecados. Vamos então para o Novo Testamento. Se você quer estudar Monsenhor Jonas Abib, então se prepara, porque precisa ser ligeirinho. Novo Testamento, deixa Isaías marcado, tá? Vou até deixar aqui na minha Bíblia, Isaías 40 marcado. Nós vamos lá para Colossenses. E se você pode, vai mesmo deixando sublinhado, vai mesmo colocando anotações na sua Bíblia. Não é pecado riscar a Bíblia não, viu, gente? Use ela como um instrumento de estudo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão de vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento as ordens legais. O título de dívida, na tradução do Padre Jonas, diz o documento de dívida que existia contra nós, e o suprimiu pregando na cruz
na qual despojou os principados e as autoridades, expondo ao ridículo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. E o Monsenhor Jonas vem logo na sequência explicando maravilhosamente esse trecho da palavra. Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor não passará. É Ele quem nos perdoou de todos os nossos pecados. E de que forma o Senhor perdoou todos os nossos pecados? Ele cancelou. Foi o cancelamento desse título, desse documento que estava escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. O Senhor cancelou esse documento. Ele cancelou. E quando se cancela um documento, é porque esse documento já não existe mais. Esse documento que proclamava a nossa condenação, que prescrevia a nossa condenação. Esse documento foi de uma vez por todas abolido. Foi definitivamente abolida a nossa escravidão. O Senhor aboliu a nossa escravidão e, como diz aqui na palavra, de forma definitiva. Ele apagou as ordens legais, o título de dívida, o documento de dívida que existia contra nós e o suprimiu, ele o aboliu, pregando na cruz, na qual despojou os principados e as autoridades. Você pode imaginar isso. Você pode mesmo usar a sua imaginação para isso. Jesus pega um documento, vou até pegar aqui um papel que estava aqui, ó, marcando a minha Bíblia. Jesus pega ali um documento e nele está escrito o quê? A nossa condenação. As letras está escrita a nossa condenação. Jesus encrava esse documento na sua cruz. E sobre esse documento, ele derrama o seu sangue precioso. Nessa pregação, o Padre Jonas faz isso, né? Bem do jeito dele, né? Ele pega um papel onde tem algumas coisas escritas, simbolizando um documento, e ele começa a derramar água em cima daquele papel. O papel fica todo molhado. E vai se acontecendo o quê? Vai borrando o que está escrito naquele documento, naquele papel. Quanto mais ele joga, mais vai borrando o que está escrito ali, né? Se eu pegasse aqui um copo d'água, eu não vou fazer isso porque eu estou aqui dentro do estúdio pequeno. Mas enfim, quando você vai derramando água em cima de um documento por escrito, aquilo que está escrito vai sendo borrado, aquilo vai sendo apagado, ou seja, abolido. Você pode usar aí a sua imaginação para pensar nisso. É o sangue de Jesus que vai caindo e que vai molhando, vai ensopando todo aquele documento, tudo aquilo que estava ali escrito, a sua condenação que estava ali escrita, agora vai sendo ensopada, vai sendo molhada pelo sangue de Jesus. E como o documento foi ensopado no sangue, depois você não consegue ler nada do que foi escrito ali. Tudo que foi escrito você não consegue ler. Você só consegue ver o quê? O sangue. O sangue molhando, o sangue pingando, ensopando aquele documento. Então, contra todos aqueles que te condenavam, agora você pode mostrar o documento, o sangue de Jesus nesse documento que te condenava. Você pode mesmo dizer, olha aqui, principados, príncipe das trevas, olha aqui esse documento que me condenava, nele agora está o sangue de Jesus. Vocês, príncipe das trevas, que me condenavam pelos meus pecados, pelos meus erros, por aquilo que aconteceu na minha vida, olha aqui agora esse documento de condenação. O que é que você vê agora? O sangue de Jesus. Mas, meus irmãos, é preciso que, antes de tudo, nós apresentemos esse documento para nós mesmos, porque nós, infelizmente, não temos olhado assim. Nós temos sido tolos. Jesus nos concebeu a graça da salvação, a graça da conversão. Ele nos perdoou. Você recebeu a graça da purificação. Jesus tirou você do atoleiro, da lama, do lamaçal. Jesus te trouxe para Ele e você foi lavado, você foi lavada no sangue de Jesus. Mas é claro, o inimigo é daninho. Ele vive colocando na sua cabeça, vive colocando na sua sensibilidade, porque às vezes nem está na nossa cabeça, está na nossa sensibilidade e a gente não tem domínio sobre a nossa sensibilidade. Na sua sensibilidade, aquela sensação de culpa, aquela sensação de condenação. Você se sente culpado, você se sente culpada, você nem sabe muito bem por quê. É uma mistura de coisas passadas, de coisas presentes, você se sente pecador, você sente que você é isso, que você é aquilo, aquela sensação errada que o próprio inimigo coloca aí na sua sensibilidade. São sementes do mal, são sementes de joio que ele coloca em nós. Você vive naquela situação, se arrastando porque você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza do perdão que o Senhor te deu. Eu sinto que hoje, para você que está me assistindo agora,
Você que se arrasta e que nem sabia dar nome a essa sensação aí da sua sensibilidade, que vive se arrastando. Você queria caminhar no Senhor, você queria correr, você queria caminhar em velocidade na direção do Senhor, mas você sente que está só patinando, e aí você se cansava, porque você não conseguia nem sair do lugar. E em primeiro lugar, por quê? Porque você não foi convencido, você não foi convencida daquilo que nos disse o profeta Isaías no capítulo 40. Animai Jerusalém, dizei bem alto que a sua lida, seu trabalho está terminado, sua lida está terminada, que a sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. É uma pena dupla. E o que quer dizer pena dupla aqui? Você devia tanto. E o Senhor não pagou apenas aquele tanto, Ele pagou uma porção dobrada. Ele pagou uma pena dupla, ou seja, você já recebeu uma pena dupla, uma paga dupla por todos os seus pecados. E como que o Senhor perdoou os nossos pecados? Pelo sangue do seu Filho, pelo sacrifício do seu Filho, pela morte do seu Filho. Veja bem, o Senhor não está só falando isso para você hoje. Aí, no seu coração, o Senhor está realizando essa obra. Sim, o seu coração estava todo emaranhado, feito um ninho de passarinho. Todo emaranhado, mas o Senhor coloca a mão hoje no seu coração para tirar todo esse emaranhado que havia em você, toda essa sensação de culpa que havia no seu coração. E o Senhor faz isso pela força da palavra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E qual que é a minha palavra? A minha palavra é essa, a minha palavra é Jesus. É Jesus que nos perdoou de todos os nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, todos os pecados quer dizer o quê? Todos os pecados. Não menospreze o sangue de Jesus. Não menospreze o valor da morte de Jesus. Você que é mãe, você que é pai, o que é para o coração de uma mãe, para o coração de um pai, ver um filho morrendo numa morte como aquela, uma morte de cruz? Que o seu filho morra inocente, que o seu filho morra pelos pecadores. Imagina só essa situação. Por que é que o pai aceitou tudo isso? Por causa de você. Por causa de mim, por causa de todos os pecadores. O preço foi pago e foi realmente uma porção dupla. Eu diria até muito mais do que uma porção dupla, foi uma porção infinita para pagar todos os nossos pecados. Eu preciso repetir, você não menospreze o valor do sangue de Jesus. Nós somos daqueles que acham que tem que pagar o preço dos seus pecados por nós mesmos, pelo valor das nossas boas obras, ou pelo nosso arrependimento, ou pela nossa santidade. No fundo, a gente acha isso, o que é uma verdadeira ingenuidade, de que nós poderíamos, de alguma forma, pagar os nossos pecados por nós mesmos. Essa sensação de acusação, de condenação que permanece aí no seu coração é um resquício disso, de achar que você pode chegar a essa paga desses pecados por si mesmo. O inimigo quer nos convencer de que nós precisamos fazer coisas para reparar os nossos erros. E só vai aumentando aquele emaranhado aqui dentro, aquele emaranhado. Pois é a palavra de Deus que nos atesta hoje. Foi por Jesus que Ele perdoou todos os nossos pecados. O documento, o título de condenação que havia contra nós foi cancelado. Todas as prescrições que nos condenavam foram abolidas pelo sangue de Jesus. Jesus aboliu definitivamente toda a acusação quando cravou esse documento de acusação na sua cruz e derramou seu sangue sobre nós. Diante do inimigo que te acusa, que te condena, que põe na tua cabeça esse emaranhado de acusações contra você, diante desse inimigo que semeia sorrateiramente no seu coração, na sua sensibilidade, essa sensação de acusação, de condenação, de que você é culpado, que você é culpada, que você precisa pagar. E ele faz isso sorrateiramente, como aquele inimigo que foi e jogou o joio no meio do trigo. Para esse inimigo, o que você apresenta? O documento no qual existe o quê? O sangue de Jesus. Precisa de mais alguma coisa? Não, não precisa de mais nada. Nós precisamos ser ousados. Desculpa a expressão, nós temos sido ingênuos, nós temos sido tolos, nós temos sido levados pelo inimigo para lá e para cá, do jeito que ele quer, de condenação em condenação. Não, diga não. Por nós mesmos, pelas nossas boas obras,
nós não teríamos como ser perdoados. Mas quem nos perdoou foi Jesus. Quem nos perdoou foi o sacrifício de Jesus. Quem nos perdoou foi o sangue de Jesus. Quem nos perdoou foi a morte e a ressurreição de Jesus. Espolhou os principados e as potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. E o inimigo pensava que ele teve a vitória. Não, ele não teve a vitória sobre a cruz de Cristo. Pelo contrário, Jesus o expôs ao ridículo, triunfando sobre ele na cruz. Dê a Jesus agora a oportunidade de triunfar na sua vida também. Infelizmente, na vida de dirigentes, na vida de coordenadores, daqueles que trabalham pelo Evangelho, o inimigo tem triunfado também. Você canta, você prega, você reza, você tem trabalhado pelo Senhor, mas no fundo, lá no fundo, fica aquela sensação ruim, aquela sensação de emaranhado, de condenação. É uma sensação de culpa. Você trabalha para o Senhor, mas você não tem coragem de olhar Ele cara a cara, de frente. Dê a Jesus o triunfo na sua vida. Dê a oportunidade a Jesus de, na sua vida, expor o inimigo a ridículo, triunfando sobre ele na cruz. Assuma hoje definitivamente a sua salvação. E veja bem que eu não estou diminuindo a sua culpa, não. Você era réu, sim, pelas coisas que você fez. Você era, sim, culpado pelas coisas que fez, pelas pessoas que você prejudicou. Você acabou sendo um réu de pena eterna. Você era, sim, réu. Eu também era. Mas o Senhor anulou essa pena sobre nós. Como juiz, Ele absolveu você. E quando o juiz absolve, está absolvido. Da mesma forma, quando o padre levanta a mão e te absolve ao fim de uma confissão, você está absolvido, você está absolvida. Foi o próprio Jesus que te absolveu. E quando Jesus absolve, está absolvido. Gente, que pregação incrível! Esse foi só um trechinho da meditação que eu acabei fazendo, das minhas anotações, enquanto eu ia lá rezando com essa pregação. Quer ouvir a pregação inteira? Faz assim também, separa um tempinho aí da sua semana, para na frente de um caderno com a caneta e dá o play nessa pregação. O link está aqui embaixo na descrição. Ouve do início ao fim, eu tenho certeza que vai tocar no seu coração e tirar todo esse emaranhado de culpa, de medo, de escrúpulos que o inimigo foi colocando aí dentro de você. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia. Não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E que Deus te abençoe, hein? Tchau, tchau!